Boa noite. Me chamo Wesley e vou apresentar um pouco sobre o materialismo substancial. O materialismo substancial, ou doutrina substancialista, como é conhecida pela doutrina, ela teve como o seu principal fundador Francesco Villa, que fundou a conhecida Escola de Lombarda, que fica numa região da Itália, e essa doutrina ela influenciou várias escolas, como o personalismo, o contismo, o próprio patrimonialismo, e teve influências até os nossos dias atuais, surgindo ali por volta da primeira metade do século XIX. Sua principal obra se chama A Contabilidade Aplicada à Administração Pública e Privada, publicada em 1840 por Francisco Villa. Com a publicação da obra de Francisco Villa, em 1840, a contabilidade experimentou assim um estágio chamado de científico por Antônio Lopes de Sá, no qual se distinguia uma parte substancial da riqueza e uma parte mecânica. A parte substancial diz respeito aos fenômenos econômicos em si, a riqueza em si, e a parte mecânica, a escrituração dessa riqueza. Temos assim um objeto da contabilidade, que são esses fenômenos que ocorrem com o patrimônio, um ponto de vista ao qual esse objeto deva ser estudado, que é as relações lógicas, utilitárias e econômicas, racionais, e a escrituração desses fenômenos, que são os meros registros, que devem servir de forma subsidiária a essa análise mais profunda, mais no âmago da essência econômica das riquezas, dos fenômenos econômicos que ocorrem no âmago das aziendas ou das organizações humanas. Ao princípio, até hoje, nos dias de hoje, influencia a nossa forma de ver contabilidade. Podemos ver um claro reflexo desse princípio, uma clara correspondência no, no princípio contábil da fidedignidade, que a informação deve ser fidedigna, neutra, completa, livre de erro, devendo os fenômenos econômicos, a essência econômica, ter primazia sobre a mera forma jurídica desses fenômenos. Ou seja, essas informações, esses fenômenos devem servir ao contador para a tomada de decisões, e não o contador que deve servir à informação. Boa noite, meu nome é Luiz Vinícius e eu estou aqui para falar um pouco sobre o personalismo. O personalismo surgiu mais ou menos ali na metade do século XIX como uma reação à escola contista de contabilidade, atribuindo personalidade às contas. É importante destacar que já se existia a prática de se atribuir personalidade às contas, mas não da mesma forma que os teóricos personalistas fizeram. Eles atribuíam personalidade às contas como uma forma de se explicar o mecanismo das contas, ou seja, uma forma de se explicar as relações entre direitos e obrigações. E para isso, eles ligaram vários conceitos jurídicos, pessoais e administrativos à ciência contábil. Ciência essa que era vista por eles, na época, como a ciência responsável pelo estudo das variações da riqueza em relação à hacienda. Trazendo para termos mais atuais, seria basicamente a ciência responsável pelos estudos das variações do patrimônio das empresas. Ou seja, é algo bem parecido com o que os contadores fazem hoje em dia, né? Os teóricos personalistas, eles acreditavam que as contas deveriam ser abertas tanto para pessoas físicas como jurídicas.
Então, eu acho que só aqui já dá para levantar a contribuição da escola personalista eh, para que a contabilidade fosse reconhecida como uma ferramenta informacional sobre a gestão das entidades e não apenas uma mera técnica de registro de transações econômicas. Portanto, nós podemos dizer que é graças a muitas contribuições da escola personalista que a contabilidade hoje em dia é considerada uma disciplina ligada à gestão e ao processo de tomada de decisão e não apenas à escrituração, como era o foco, por exemplo, da escola contista. Um dos primeiros e principais precursores da escola personalista foi o italiano Francesco Marchi. Não se fala muito sobre ele nos artigos e livros sobre história da contabilidade, mas a importância dele para a escola personalista em específico é bastante reconhecida, principalmente porque ele buscou introduzir o fator científico da contabilidade, que nós conhecemos melhor hoje em dia, de forma bastante eficiente. Para isso, ele propôs, por exemplo, a sua teoria das contas, que separava, que distinguia quatro grandes grupos de contas. O grupo das contas dos proprietários ou do proprietário, as contas dos gerentes, as contas dos consignatários e contas dos correspondentes, que se resumiam em contas patrimoniais, contas dos agentes e contas pessoais ou dos correspondentes. Mas foi com o também italiano Giuseppe Cerboni, ou Cerboni, italiano, não sei muito bem, que a escola personalista começou a adquirir maior notoriedade e a se desenvolver com maior velocidade e complexidade. O Giuseppe ele compreendia a contabilidade como envolvendo tudo aquilo que se refere à gestão, mas sem confundir as duas ciências. Ele deixava bem claro que o principal foco da contabilidade era o estudo das variações da riqueza em relação à hacienda, aquilo que a gente viu lá no primeiro slide sobre personalismo. Outra grande importância e contribuição dele, não só para a escola personalista, mas para a contabilidade como nós conhecemos hoje em dia como um todo, foi que ele empregou um caráter rigorosamente científico à contabilidade. Eu vi até num livro que ele dizia que a disciplina ela se aplicava a qualquer tipo de instituição e empresa, independentemente da sua dimensão, ou seja, mostrando o caráter científico e da contabilidade, né? Uma vez que ela é um fenômeno que pode se reproduzir, que pode se repetir em diferentes circunstâncias e situações. Agora eu vou ler aqui rapidinho os axiomas de Cerboni, ou Cerboni, não sei. O primeiro deles, toda administração consta de uma ou várias haciendas e toda hacienda tem um proprietário ou chefe a quem pertence em absoluto ou por representação a matéria administrável. Hacienda sendo, novamente, o patrimônio das entidades econômico-administrativas com fins de lucro. Segundo axioma, uma coisa é possuir os direitos de propriedade e de soberania da hacienda e outra coisa é administrá-la. Terceiro, uma coisa é administrar a hacienda e outra é guardar os bens da mesma e ser responsável por eles. Quarto, nenhum débito é criado sem que de forma simultânea se crie um crédito e vice-versa. Quinto, em relação aos empregados e terceiros, o proprietário é de fato o credor do ativo e o devedor do passivo. E sexto, o deve e o haver do proprietário somente variam como consequência de ganhos ou perdas ou de reduções ou reforços da dotação inicial da hacienda. Ou seja, como nós podemos ver, são conceitos
que bastante presentes ainda na contabilidade, claro que de forma mais atualizada, como por exemplo o termo azienda já não é mais tão usado, já não é mais usado, acredito eu, mas pode ser que sempre há exceções, né? Mas enfim, bastante interessante como esses conceitos prevaleceram até os dias atuais. E o que eu acho que demonstra, mais uma vez, esse caráter científico que o Cerboni trouxe para a contabilidade. E por último, mas não menos importante e de forma mais resumida, para não tomar muito o tempo dos colegas, Giovanni Rossi. O Rossi ele foi imediato de Cerboni, ou seja, ele herdou muito aquele caráter rigorosamente científico do Giovanni, e isso é possível observar, né, em suas obras. Ele buscou abranger de forma holística e completa tudo aquilo relacionado à riqueza e sua intimidade, enriquecendo muito, portanto, a contabilidade como um todo, né? A forma como se observa, como se trata a contabilidade. Ele também identificou as relações que entende como básicas na produção dos fenômenos que são objetos de estudo da nossa disciplina, que são os que estão listados aqui, né? Primeiro, os bens patrimoniais que se encontram à disposição. Segundo, os fins a que se propõe a entidade. Terceiro, as necessidades. Quarto, as influências ou condições em meio à sociedade. Quinto, as relações com terceiros. E sexto, os meios ou modos com os quais se procede no curso da vida. Bom, eu acho que com esses minutinhos, né, falando sobre o personalismo, deu para mostrar a importância, a influência e a contribuição da escola personalista para a contabilidade como nós conhecemos, como nós a conhecemos hoje em dia, né? Principalmente nos seus aspectos, nos seus aspectos científico, informacional e como ferramenta de gestão. O controlismo ele foi uma escola italiana que surgiu aproximadamente em 1880 e teve como principal precursor Fábio Bessa. Ele foi um contador, professor, que contribuiu de forma expressiva com o desenvolvimento da ciência contábil. O controlismo ele tem a sua ideia contrária ao personalismo quando adota uma postura de defesa ao materialismo. Então ele tem como foco o patrimônio. E nessa escola acreditava-se que o objeto de estudo da contabilidade era o controle da riqueza aziendal. Então, segundo Fábio Besta, a riqueza pertinente a uma azienda, ela forma a substância ou patrimônio. Há aquele legado que toda azienda possui substância, seja pequena ou grande. Então, o que ele diz com isso? Ele fala que a satisfação das necessidades, através dela, gera muitos fenômenos e que é necessária uma ciência específica para estudá-los. Então, enfatizava a preocupação dos estudos na contabilidade, que não deviam estar relacionados com o direito, mas sim naquela de utilização para a satisfação das necessidades. E quando ele diz das necessidades, ele diz respeito, por exemplo, à capacidade que eu tenho de usufruir dos meus bens de forma integral. Ao tratar das classificações dos elementos patrimoniais, ele aborda uma metodologia de classificação por funções de elementos por riqueza. Então, ele considera os bens como forças verdadeiras e próprias das aziendas e admite o lucro ou a perda como comparação de dois estados da mesma riqueza em determinado tempo. Então, além disso, né, ele atribui à administração o grande papel que possui em face dos estudos contábeis, mas é nas funções de controle que mais se empenha em situar como principal. Ele afirma que é pelo controle que tudo se torna relevante e que o estudo das causas e dos efeitos de tais funções são os básicos.
Ele classifica esses controles em antecedentes, concomitantes e subsequentes, e afirma que tudo deve ser registrado e que o objeto dos registros são os fatos ocorridos com a riqueza. Tá? Então, para Besta, de nada vale a própria certeza do direito de uma coisa se a gente nada pode fazer com ela, e se sua posse só se dará em tempo futuro e incerto. Sobre as contas, ele não só fala sobre as suas teorias em vigor, como apresenta razões profundas e de raciocínio, quando ele afirma o seguinte: ele diz que a natureza das contas depende manifestamente da índole do seu objeto, de seu registro e dos fatos e mutações que se referem. Então, a índole não varia apenas porque variou o critério do registro. Disso deduz que a teoria das contas não depende de métodos de registro. O pouco que eu falei dele mostra esse pontapé inicial que ele deu no controlismo e a importância que ele representou para a contabilidade. Ele fez diversas obras e todas merecem um destaque como uma das mais expressivas produções da era moderna científica. Sobre a questão do controlismo ser adverso ao personalismo, como havia dito, Fábio Besta enfatizava a preocupação dos estudos na contabilidade que não deviam estar relacionados com o direito, mas sim naquele de utilização para a satisfação das necessidades. Dessa forma, ele recusa a definição de patrimônio enunciada por Cirbone e Rossi, os defensores do personalismo, não aceitando o patrimônio sobre a defesa de direitos e obrigações, mas sim como um agregado de valores com grandeza comensurável. Além disso, para o personalismo, as contas deveriam ser abertas tanto para pessoas físicas como jurídicas, pessoas verdadeiras, como eles diziam. E o deve e haver representavam débitos e créditos das pessoas a quem as contas já foram abertas. Já no controlismo, preocupava-se com o que significava a conta e sua verdadeira expressão, do que com a forma de apresentação da mesma conta. Ou seja, preocupava-se com o conteúdo dessa conta. Aderiram ao pensamento de Fábio Besta ilustres estudiosos, mas poucos com a qualidade de Carlos de Diglia. Ele foi um dos maiores defensores do controlismo. Para ele, a contabilidade como ciência tem a seu cargo regular todas as ações que se relacionam com a riqueza e com as necessidades humanas, o que também está absolutamente correto, porque somente a somatória da prosperidade das células sociais pode levar à prosperidade global de uma nação e da própria humanidade. As razões lógicas nas quais ele se apoiou para encontrar a definição da contabilidade foram essas que eu coloquei no slide. Então ele diz assim, que o homem tem deficiências intelectuais e morais que impedem que a ação administrativa se desenvolva em cada caso segundo o postulado hedonista. E, em decorrência, torna-se consequência natural que o homem se esforce por suprir as referidas deficiências. Surge por isso, naturalmente, alguns fenômenos ou fatos pelos quais se venham a acomar essas deficiências. Esses fenômenos ou fatos têm todos uma mesma causa e, em sua forma de operar, são dirigidos por um só sistema de leis. Esse sistema de leis constitui uma ciência orgânica pertinente, que é a contabilidade. Essas relações lógicas, que formam suas bases para definir a contabilidade, ele as produz em 1902, ou seja, bem no início do século XX. Então, seguia uma atmosfera que também cada vez mais se adensava no campo social e que se formava com vigor a partir do positivismo de Auguste Comte. Com as razões fundamentais da contabilidade, ele aceita as seguintes: necessidade de conhecer o estado de uma substância ou de uma parte dela, no seu complexo ou em seus singulares elementos de composição. Necessidade de conhecer as mutações que ocorrem por efeito da obra administrativa sobre a mesma substância, considerada em suas partes e em seu todo. Necessidade de determinar antes que ocorra qual será a ação administrativa, no seu todo e em seus elementos, assim como os efeitos prováveis dessa mesma obra. Necessidade de conter ou de estimular a obra administrativa, seja qual for o caso,
para que particularmente atenda cada condição necessária. E a necessidade de determinar como foi concluída a gestão e que efeitos produziu, que relações ocorreram entre a determinação administrativa e os seus efeitos pertinentes. Então, o ponto alto da sua teoria, a visão extraordinária que tem, centraliza-se na hierarquia, que estabelece para o estudo dos fenômenos, ou seja, estudo da riqueza, estudo das funções da riqueza, estudo dos agregados da riqueza, organismos que explicam as funções e fenômenos patrimoniais, né? Então, ele se apoiou, né, nesses conceitos e centralizava, né, a hierarquia nessas situações. Então, o seu estudo, né, nos dá plena satisfação de observar uma obra verdadeiramente científica, de altíssima qualidade, superior inclusive a muitas que se editam na atualidade.